também sobre essa PEC que ontem foi alvo aqui de debates e que envolve demais os nossos ouvintes, todo mundo participa, tem a sua opinião e acho que é assim mesmo que funciona. A sociedade precisa participar ao tratar desse assunto. A PEC que quer colocar fim àquela escala 6x1, gerando debates, é claro, na Câmara, principalmente fora dela. Até agora foram colhidas 134 assinaturas para que a proposta comece a tramitar no Congresso. São necessárias pelo menos 171. Ontem falávamos aqui, eu me posicionei dizendo que não acho que isso deveria vir por uma canetada simplesmente, é algo que precisa envolver patrões e empregados, sim, todo mundo precisa participar dessa discussão, mas que é, sim, uma tendência mundial a redução na jornada de trabalho. A gente tem visto isso acontecer em vários países e não necessariamente com mudança na legislação. Muitas vezes com acordos com empresas, com concessão de benefícios a empresas que promovem essa redução de jornada. Como é que a gente está nesse momento em relação a esse assunto, JP? Olha, é um texto que repercute muito, viu, dentro do Congresso, também nos bastidores, mas por enquanto são 134 assinaturas, claro, ainda falta apoio de parlamentares para que essa matéria comece a tramitar no Congresso Nacional. Esse texto ele vai reduzir de 44 para 36 horas semanais, o limite de horas trabalhadas, e Érica Hilton, deputada que é responsável por esse texto, diz que o formato atual não permite ao trabalhador estudar, se qualificar ou até mesmo ter mais tempo de qualidade de vida com a família. O número máximo de dias trabalhados passaria para 4 durante a semana e isso obviamente tem movimentado o empresariado brasileiro e a parlamentar inclusive disse que a ideia dessa proposta era fazer uma espécie de audiência pública dentro do Congresso para se ouvir tanto o lado do empresariado, o lado dos empregados, né? Mas tudo isso só depois de conseguir o apoio necessário para que esse texto comece a tramitar então. O vice-presidente ministro do Desenvolvimento, Comércio, Indústria e Serviços, Geraldo Alckmin, falou que a redução das jornadas de trabalho é uma tendência mundial. Essa aqui foi uma declaração dada em entrevista coletiva após ele discursar na COP29. A gente vai ouvir um trechinho agora. Olha, isso não foi ainda discutido, mas acho que é uma tendência no mundo inteiro. À medida em que a tecnologia avança, você pode fazer mais com menos pessoas, você ter uma jornada menor. Então, esse é um debate que cabe à sociedade e ao parlamento a sua discussão. Bom, a lei não proíbe até agora que alguém trabalhe 6 dias por semana, desde que não ultrapasse os limites previstos. Essa proposta nova não quer mudar salários, ela quer mudar, obviamente, só ali os dias trabalhados, mas, como a gente falou, ainda é preciso que se faça audiências públicas, ouvindo, além de empresários e empregados, os setores da economia, para saber ali se há algum prejuízo, como é que vai funcionar essa situação. Segundo a PEC, a jornada de 6 dias de trabalho e apenas um de descanso ultrapassa o razoável. Os que apoiam a matéria afirmam que a ideia do texto é dar qualidade de vida, saúde, bem-estar e melhorar relações familiares dos trabalhadores. A gente ouviu o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o Paulo Somuti, e ele afirmou que o fim da escala de trabalho 6x1, preferencialmente aos domingos, é uma ideia estapafúrdia. Ele não acredita que o texto seja aprovado pelo Congresso. Já a CNI disse que substituir uma jornada de trabalho de 44 horas semanais por uma de 36, ou seja, modificar a escala 6x1, pode trazer efeitos negativos no mercado de trabalho, além da capacidade de empresas de competir, afetando principalmente as de micro e também de pequeno porte. Para a instituição, a duração das escalas é algo que deve ser tratado entre empresa e funcionário, e uma redução obrigatória enfraquece esse processo de diálogo entre as partes. Por fim, a CNI destaca que a PEC desconsidera as realidades em que operam os setores da economia, os segmentos dentro da indústria e também os tamanhos das empresas e as disparidades regionais que existem hoje no Brasil. Portanto, esse é um texto polêmico, ainda precisa de apoio para começar a tramitar no Congresso e quando começar a tramitar, se de fato começar, vai também enfrentar uma série de burocracias antes de fato de ser votado no plenário. Até para a gente saber como isso seria implementado, de que maneira e com que prazos, né? Porque assim fizeram os países que caminharam nessa direção. E para que não restem dúvidas, gente, eu sou a favor de que a gente caminhe nessa direção da jornada de trabalho. Falei ontem, vou repetir hoje, mas tem ouvinte ainda escrevendo que eu defendo a escravidão do 6x1. Não, eu só não acho que isso tenha de vir por uma
canetada, sem discussão com a sociedade, que faltam detalhes sobre como a gente vai fazer isso. Vários desses países não fizeram na base da canetada, não mudaram a legislação trabalhista e fizeram de maneira programada, com prazos a serem cumpridos. A Alemanha ainda não chegou no seu objetivo final, que é 28 horas de jornada de trabalho na semana, pretende atingir isso ao longo dos anos. Como é que o Brasil vai fazer isso? Vai fazer? Conversou com empresários? Conversou com quem é CLT? Como é que ficam, como colocou a Carla ontem, autônomos, o profissional que não está dentro? Aliás, quantos milhões de brasileiros não são contemplados com isso, né? Como ficam? A gente vai continuar tratando separadamente? Agora, não me parece restar dúvidas de que sim, jornadas menores de trabalho, que são uma tendência em vários países, elas melhoram a qualidade de vida do cidadão. Você se torna mais produtivo. Em relação a isso, há vários estudos de saúde mental que isso melhora para a empresa, melhora para o empregado. Agora, como fazer isso? É importante para o sistema de saúde, para um país que tem um sistema de saúde universal. Eu já contei aqui de um livro que contava a história de uma mulher que foi trabalhar na Dinamarca. Ela é uma inglesa, né? Está acostumada a trabalhar basicamente numa escala 7x0, o tempo todo à disposição, era uma jornalista, né? E quando chegou a Dinamarca, na verdade ela virou escritora e o marido foi trabalhar na Lego. O cara chegou lá, depois de 4 horas ele foi tocado para fora, vai para casa, vai ficar com a sua família. E o cara achou aquilo estranhíssimo, 4 horas. E aí foi informado de que não poderia trabalhar mais do que 4 horas e que poderia fazer o seu horário. Na hora que bem entendesse, se quisesse chegar às 3 da manhã e ir embora às 7 horas da manhã para ter o dia inteiro para ficar com os filhos, ficasse à vontade, contanto que entregasse, obviamente, os resultados. E aquilo os dinamarqueses fazem não porque eles são bonzinhos, né? Não porque eles trabalham na Lego, que é uma fábrica de brinquedos colorida, alegre, e portanto a gente é legal com os outros, mas porque eles entenderam que aquilo funcionava. Né? Funcionava e ajudava inclusive o sistema de saúde, as pessoas ficavam menos doentes, eram mais saudáveis, tinham mais tempo para praticar esportes. Agora, eu concordo com a Sheila, essa discussão aqui no Brasil está sendo travada exclusivamente, aliás, você foi muito bem acho que não foi essa a expressão exatamente, mas por pessoas que trabalham 3 vezes por semana, que não conhecem nada, não conhecem a primeira página da realidade do trabalhador brasileiro, que, em geral, antes de serem deputados, eram empresários, enfim, não é gente que estava com o pé na fábrica, no chão de fábrica, né? É gente que trabalha na escala 3x4. Então, cadê as audiências com os empresários? Cadê os representantes dos trabalhadores? Né? Se a Alemanha está fazendo isso paulatinamente e ainda não conseguiu chegar ao objetivo, por que nós, que somos um país muito maior, mais complexo, e sinto muito, mais esculhambados, conseguiríamos fazer na base de uma simples votação? Não é assim que a banda toca, né? Geralmente coisas improvisadas costumam trazer maus resultados e coisas feitas com cuidado e com estudo trazem bons resultados, como é o caso da Dinamarca e da Lego, que vão muito bem, obrigado. Valeu!